Bom dia, povo! Como é que vocês estão? Nas vitórias aí? Nas vitórias, muito bem. Hoje é dia de ceia. Eu vivo cada dia um dia especial. Eu acho que se todo mundo vivesse como eu vivo, talvez não teria tanto problema no mundo. Mas eu vivo um dia especial. Hoje é um dia especial, muito especial. Porque hoje é comemorada uma data muito importante. Hoje eu estou comemorando que Cristo morreu por mim. E eu vou espalhar isso. E eu vou falar da minha vitória. E eu vou falar da vitória de muitos que também morreram com ele. Hoje foi um dia maravilhoso. Hoje foi um dia que começou minha vida. E é um marco especial. É melhor que o meu aniversário. É melhor que qualquer data. Então hoje é um dia especial porque é dia de ceia. E a ceia representa para mim um momento que eu recebo o Espírito Santo a cada dia. Eu tenho comunhão. Eu me preocupo em me santificar para que o Espírito Santo habite em mim e continue querendo habitar em mim. Então hoje é um dia muito especial. E eu quero falar com você hoje uma coisa muito importante, que é a questão de relacionamento com Deus, de como que você enxerga Ele. O que você está vendo, né? Qual é a tua posição, do que você está enxergando em relação a tudo. Eu vou te mostrar dois tipos de pessoas que, para você entender. No Brasil, esse país maravilhoso, esse país que é fora de série, esse país imenso, rico, poderoso, ele tem dois tipos de visão: os que não querem que o Brasil ande e os que querem que o Brasil ande. Não conheço essas linhas, mas eu sei que existe. E a mesma coisa, modo de interpretar, tem uns que tem um carrinho velhinho, mas é o melhor carro do mundo, é o mais confortável, que supre as necessidades. Tem um que tem um carrão e é o pior carro do mundo. Depende como ele enxerga, como ele vive, né? Você já está entendendo, né? E esse andar, esse jeito de existir de pessoas, existiu lá atrás no Velho Testamento, e nós vamos dar uma olhada nisso. Hoje então, a Dani me mandou um videozinho falando sobre esse texto e me chamou muita atenção, e eu gosto de repetir ele. Já falamos, conforme nós pregamos sobre o óculos de Satanás. Eu vou depois achar e colocar aí para vocês. Você está com a Bíblia na mão? Não? Ainda? Não! Rapaz, pensa bem. Você sentou para ouvir a palavra. Você não acha que você devia ter trazido a Bíblia? Para conferir se eu não falo abobrinha. Tá entendendo? Não vou distorcer nenhuma palavrinha. Bíblia. Tá? Já colocou lá? Já abriu? Números 13. Em Números 13 tem uma narrativa aí. Quando Deus chegou para Moisés, Deus é fora de série, né? Ele queria selecionar o povo desde já. Ele não faz nada à toa. E ele falou para Moisés assim: separa um povo, pega um príncipe de cada tribo, que eram 12 tribos, separa um de cada tribo, um príncipe valente, e você vai mandar para Canaã, na terra de Canaã. Ó, a afirmação: que eu hei de dar aos filhos de Israel. Que eu hei de dar. Então já estava certo que ele ia dar. Certo? E enviou os Moisés no deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel, quer dizer, eles eram os líderes. Tá? E aí vai falando aqui, né?
Esses são os nomes da tribo de Ruben: Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate; da tribo de Judá, Caleb. Opa, Caleb, que andou junto com Josué. Então ele era da tribo de Judá, que viram os judeus, né? Tal. Da tribo de Zacar, Gibeá; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Efraim, tá? Da tribo de Benjamim, Paute, tal, papai. Eu falei assim, cadê Josué nessa história? Não foi Josué e Caleb? Foi. E onde saiu Josué? Aí, lá no capítulo 16, você vai ler uma coisa importante. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Tá entendendo? Então, por que Moisés mudou o nome de Josué, será? Não importa, mas ele mudou o nome. Tá entendendo? Ele era mudou para ser outro, tá? Isso é muito importante. E ele enviou lá e tal, na terra de Canaã. E ele explicou, sobe lá, faz lá, e vai lá, e olha lá, e pega dos frutos e traz. E assim subiram, espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. Subiram lá do sul tal, e chegaram lá e tal. Aí, dia 25, no verso 25, né? Dia 25, no verso 25, eles voltaram de espiar a terra. Ao fim de 40 dias. Ficaram 40 dias lá. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, aquele cacho gigante, que eu mostrei para a Célia outro dia. Estava passando uma notícia lá e ela ficou abismada. Que tamanho de cacho é esse cacho que está lá, que deu lá, está falando, né? Precisava de 2 para carregar o cacho, é verdade. Olha o que eles falaram lá. Fomos à terra em que viesse, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é seu fruto, tá? Essa parte boa. Olha aí os que falaram. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enac, que eu não sei se você lembra, já expliquei, filhos de Enac são gigantes. O nome Enac significa pescoço comprido. E eles eram os gigantes aí, talvez 3 metros, coisa parecida, né? E os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb, filho de Judá, quer dizer, da tribo de Judá, Caleb fez calar o povo perante Moisés. Ele era um homem de atitude, tá? E disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ele. Prevaleceremos contra este povo. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é povo forte, muito mais do que nós. Aí esses 10 inflamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhotos, e assim, com os nossos olhos éramos como gafanhotos. Certo? E assim também éramos aos seus olhos, tá? Aí no capítulo 14, então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Por quê? Moisés tirou eles da terra do Egito com a promessa desta terra, Canaã. Tá entendendo? Eu conduzi vocês a uma terra chamada Canaã Celestial, que vem o Espírito sobre vocês,
que vem essa condução querendo que eu quero fazer vocês enxergarem o reino, né? E vocês vislumbraram aquele mundo, alguns estão vencendo, mudaram a vida, estão dispostos, estão trabalhando, mas alguns estão vendo o gigante, estão vendo a terra que está ruim, é muito longe, tem muita muralha, tem muita não sei o quê. Agora gozado, né? Os camaradas que saíram do nada, eles estão bem. Aqueles que não tinham famílias estão bem. Aqueles que não tinham nada, eles estão bem. É complicado. Bom, no verso 2, fala assim: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Contra quem? Moisés. Né? E contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Diziam com os outros. Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Olha a visão do povo. E é complicado, porque, pensa bem, a maioria, 10 pessoas falaram que não dava, 2 falaram que sim. O que será que tinha nos olhos desses 10 e o que seria nos olhos dos 2? Como pode? Você entendeu? Pensa bem, nós temos tanta promessa de Deus, né? Tanta promessa. Esse veio o Covid aí, todo mundo ficou assim, cara de ué, né? Ninguém sabe o que está acontecendo. Por que não sabe? Porque é um negócio complicado. Nunca tivemos pandemia. Teve no século passado, lá em 1918, 1920, nesse período, morreu 100 milhões de pessoas. Não estou brincando. Na pandemia, na mesmo vírus, tá? É o SARS, é uma derivação do SARS. Esse Covid é uma derivação desse SARS que matou, é a gripe espanhola, matou 100 milhões ou mais. Não se tem dados suficientes, mas segundo o cientista, morreu mais de 100 milhões de pessoas. E acabou. Estamos vivos. Concorda que você não morreu? Não? Quer dizer, na verdade você não tinha nascido, né? Mas o meu avô ficou vivo. Ele passou por essa epidemia. Minha avó também, por incrível que pareça. O seu avô e sua avó também. E o seu bisavô e sua bisavó também passaram. Por isso que você está vivo. Então eu vivo intensamente minha vida porque Deus é muito bom comigo. Né? Você acredita, né? Olha como eu enxergo o mundo. Eu não estou brincando. Eu enxergo assim. Você vai falar assim, pô, pastor, você é meio atrapalhado da cabeça? Não, eu sou verdadeiro. Canaã, aquela terra maravilhosa, foi feita para mim. Eu não fui lá ainda, mas vou. Um dia, talvez, né? Não sei. Espero que um dia eu possa ir. Eu quero ver. Mas foi feito para mim. Ele criou até o avião por minha causa, para mim ir ver a minha terra, a minha Canaã celestial também. Mas, assim, para aproveitar as belezas do mundo, eu sou um camarada que gosta de viajar muito. Gosto. Esses tempos, assim, eu faço uma viagem por ano. E essas viagens são coisas impressionantes, né? Eu vejo como Deus é caprichoso, né? Ele fez cada coisa para mim que você não imagina, né? Ele me fez enxergar. Em 95 eu fui para os Estados Unidos, né? E eu nem tinha me tocado que era janeiro, inverno. Sabe quando você não toca? Naquele tempo eu era meio desligadão, mas fui escalado para trabalhar lá. E eu fui para trabalhar. E eu cheguei lá, 7 graus abaixo de zero. Neve, gelo. Era a coisa que eu mais sonhava na vida, mas nunca programei para ver isso. E
foi maravilhoso, porque eu vi aquilo, rodei aquela terra maravilhosa, rodei mais de 3.000 quilômetros lá dentro, de carro, sozinho, sem falar inglês. E Deus me dava as melhores pessoas em volta. Até o garçom que me servia era o melhor, porque o garçom que eu falo de lanchonetes, o sistema fast food lá era, na época estava emergindo bastante, e eles me ajudavam. Motorista de ônibus me ajudava, sem falar o português, eles se esforçavam para me ajudar, e me ajudavam. Os policiais maravilhosos me indicaram um monte de coisa. Você acha que foi à toa? Não, porque eu sou privilegiado. Quando eu fui para o Chile, em 90 e... acho que foi em 94 eu fui para o Chile. A primeira vez fui trabalhar também lá. E eu nem conhecia a geografia do Chile. Nem imaginava que tinha cordilheira. A internet não existia. Hoje você conhece por causa da internet, filho. Mas não existia internet. Naquele tempo estava chegando os computadores ainda, né? E eu cheguei lá, eu cheguei naquela cidade, trabalhando, né? Ele falou assim, aí chegou um camarada e me falou assim, eu vou te levar para conhecer alguma coisa aqui no Chile. Me levou nas cordilheiras, me mostrou aquele lugar. Impressionante. Aí eu falei assim, meu Deus fez tudo isso por mim. Olha que maravilha. Impressionante como ele desenhou isso. Como pode? Como pode? Aí tem aquele louvor que eu até choro toda vez que eu canto, né? Aquele que criou com perfeição a vida. E depois ele desenhou tudo, toda a natureza, tudo. Para mim, usufruir. Tá? Me deu tudo que eu queria. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tive nada. Eu nasci na família errada, todo mundo falou mal de mim, porque eu era assim, porque era daquele jeito. Aí eu penso assim, poxa, mas eu também tinha o apelido de Yakut, baixinho, branco e azedo. Eu era considerado hiperativo e problemático, já contei muitas vezes isso aí. Eu tinha muitos problemas e para mim passou. E eu não tive problema nenhum. Eu sou o cara mais privilegiado do mundo. E hoje eu vou comemorar isso na minha ceia. Porque Cristo matou o Eliezer. E eu nasci para uma nova vida. E essa vida foi fora de série. Ele desenhou tudo que eu queria. Ele me deu a minha esposa. E ele desenhou para mim como seria minha vida. Deu meus filhos, né? E ganhei uma casa fora de série que eu não merecia. Impressionante, né, povo? Não sei se vocês me entendem isso. Eu sou muito poético, né? Tô poético, tô romântico. Eu vou fazer 38 anos de casado. Tenho 42 com a minha esposa. E de namoro, né? Desde que eu conheço. E vou fazer agora 38 de casamento, dia 24. Né? Vou até dar uma passeada com a veinha. Dar umas voltas lá. E minha vida foi muito perfeita. E Deus escolheu cada momento da minha vida. E é difícil. E outra coisa, eu fui um camarada que eu acreditei em Deus. Sabia? Quando eu li a Bíblia de uma forma diferente, eu comecei a entender que tem um verso aqui, eu não sei onde está não. Quer ver? Tem uma passagem que depois eu acho aí, talvez eu vou ler. Tadadá. Ele fala uma coisa muito legal.
que ele fala assim: esta terra é minha. O mundo jaz no maligno. Aqui nós vamos achar daqui a pouquinho. Ele fala assim: a terra eu dou para quem eu quero porque ela é minha. Mas o mundo jaz no maligno. O espírito do mundo. O espírito do mundo representa o pecado, não é a terra. Tá? Fora de série. Se você começar a entender isso, mas nessa passagem mesmo, ele fala que ele dá a quem ele quer, porque a terra pertence a ele, tá? E eu herdei tudo que eu imagino. Deus planejou meu futuro, Deus planejou vocês. Ele planejou vocês por minha causa, porque ele escolheu a mim por tua causa. Para alguns, né? Aqueles que me toleram. Povo, entenda o que eu vou falar para você. Quando esses espias voltaram, 10 eles estavam acostumados com um povo murmurador. Se você pega todo murmurador, seja ele de qualquer forma, ele não tem nada, ele apodrece. Todo murmurador apodrece, sabe? Toda pessoa que é negativa, só enxerga problemas. Eu conheço pessoas, uma senhora, por exemplo, tem um marido fora de série. O camarada é alegre, prestativo, tem todo e tudo, fez o melhor. E a mulher está assim, ninguém me ama, ninguém me quer, meus filhos não ligam para mim, meu marido, né? Ele não é atencioso. O senhor não sabe da minha vida, pastor, né? E eu já falei para ela, eu conheço tua vida, a vida que você enxerga, né? Eu enxergo um marido maravilhoso, enxergo filhos fora de série, enxergo pessoas em tua volta fenomenais. E essa pessoa com certeza ficou magoada comigo, mas não tem problema. E assim acontece também com um outro rapaz que já ministrei. O rapaz tem tudo, habilidoso, um camarada organizado, um camarada tem emprego, tem família, tem tudo. É o berço da família, é o que dirige a família. Tem uma esposa fora de série. E ele enxerga que tá tudo mal. Tudo mal. Então, parece que a gente tem vontade de chacoalhar e falar assim: abre teu olho, o que está em volta, aproveita a tua vida, né? Goza a tua vida, né? Como gozar? Aproveita e vive a tua vida da melhor forma, né? Tem 2 jeitos de viver. E não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade. Tem pessoa que curte a vida, né? Eu sigo assisto bastante no YouTube, pessoas que têm Kombi Home. Sabe o que é isso? É um trailerzinho, que é dentro de uma Kombi, e ele anda o Brasil, todo mundo faz um passeio que vai para o Ushuaia, que é o extremo sul da América, que eu também vou fazer um dia, né? São uns 5.600 quilômetros mais ou menos daqui. E vão para a América do Sul e tal. E o que me chamou a atenção, tem um casal que foi para o Peru e o outro casal também foi para o Peru, em situações diferentes. Um casal é um casal alegre, vibrante, está sempre rindo, sempre mostrando melhor, que coisa linda e tal. Não conseguiram chegar no monte lá porque passaram mal. E a moça até chorou lá embaixo, né? Mas chorou passageira, mas falou, mas eu consegui e tal, e falando de algumas formas, e passou no Chile, no Peru, em vários locais, e mostrando as coisas bonitas, andaram 10 quilômetros, depois tiveram que pegar um trem de volta que não aguentaram andar de volta.
porque queriam economizar uma grana, mas na volta não aguentou, porque tiveram que andar muito, tá? Ficaram o dia inteiro andando. E já tinham andado 10 quilômetros, né? E aí, pá, Alegre, essas pessoas são prósperas, parece que tá tudo certo. A comida que um condenou, o outro amou. E aí o outro casal, desde o primeiro dia, ele falava que passava perrengue. Desde o primeiro dia, encostava. Mas aí que está a diferença. Olha a diferença. Um casal ia na parte boa da cidade. O outro casal ia na parte ruim da cidade. Porque eles também enxergam assim. Sempre dá errado a coisa dele. Nós vimos assim dois perus. O peru de um casal e o peru do outro, assim, bem diferente. Um que o mostrou e o outro que o outro mostrou. Um sempre alegre, deu tudo certo, foi, voltou. Não aconteceu nada de errado. Nada. Nada de errado. O outro, nossa, até cachorro mordeu ele. Você acredita? Foram expulsos de onde que eles estavam com o carro, porque eles ficavam num lugar irregular. Podia estar num lugar melhor, mas não. Ficaram lá porque a gente gosta. É cultural a coisa. Gostaram daquele lugar. Comia a pior comida do mundo, a mais barata, mas aquela bem ruim mesmo. Ficaram com desinteria todos os dias que estavam no Peru. Por causa da comida. O outro casal também ficou com desinteria uns dias. Porque eu também, quando cheguei no Chile, fiquei com muita desinteria. Não dessa vez, né? Da primeira vez que eu estava despreparado, subi a cordilheira correndo. Era um morro, né? Eu tenho costume de tudo que é cansativo eu faço correndo para ter mais resistência. É o ritmo. Se você para no meio, você perde o ritmo, né? Então eu subi a cordilheira meio correndo assim, chego lá em cima, faltou oxigênio. E eu queria água, não sabia que tinha que levar água e secou tudo. Eu peguei neve, comi e não podia, porque toda a poluição do Chile, do Santiago e tal, vai para a cordilheira. E me deu muita desinteria, vômito, deu muita coisa. Então tem algo diferente, minerais diferentes, coisas assim. Na água, né? A turma tem que tomar água mineral. E eu não sabia, então tomei qualquer coisa. Mas eu fui e voltei feliz. Esse segundo casal começou a pandemia, passaram muitos problemas para chegar no Brasil. Muitos. E não vão poder voltar, porque saíram sem o carimbo da saída, registrão da saída. Eu acho que eles vão poder ir na embaixada aí, não sei. E eles pegaram o coronavírus também, quando chegaram no Brasil. Eles chegaram no Acre. Entenda, povo. Por que tanta diferença? Se vocês quiserem o link desses canais, eu passo para vocês. Um tava um foi com um padrão, outro com outro. Em compensação, tem um outro casal que a gente segue também. Segue porque no YouTube, né? Que eu tenho bastante vídeo deles. Eles viajam o Brasil também inteiro. É um casal. Tem lugar que ele vai é feio. Eu vou falar a verdade. Lugar feio. E ele fala assim, que lugar maravilhoso. Aí eu olho e falo assim, aonde? Ele gosta. E ele vê o lado bom. Ele vê a cultura dele e vê aquilo lá como bom. Né? Só que nós temos que ter a cultura de Cristo. Nós temos que ser vacinados espiritualmente. Você está entendendo? O que você está enxergando? Hein? O que você está enxergando na tua vida? Fala para mim. Pensa bem, nós passamos aí essa pandemia toda e Deus tem guardado, Deus tem sustentado todos. Né? Alguns que passaram alguma dificuldade por causa de falta de serviço, né? Deus cuidou, Deus supriu a igreja e está suprindo. Então não deixe de ajudar a igreja também, porque nós estamos suprindo algumas pessoas. Né? Então você sempre fica esperto, porque nós estamos vendo a dificuldade de cada um e suprindo as necessidades em glória, sem humilhação. Ninguém está sabendo de nada e nem vai saber. Mas nós estamos suprindo algumas necessidades tranquilamente naturais. São pessoas vitoriosas que não estão nem um pouco preocupadas. Estamos aí, vamos passar aí, quando passar estamos novo e vamos embora. E é assim que tem que ser. Pessoas positivas, olhar de Cristo, tá? E você está enxergando o que, meu amigo? Conta para mim. O que você está enxergando? Olha, Deus nos deu
o melhor evangelho. Deus enviou Cristo para me salvar. Esse ruído todo é o vizinho que decidiu tocar música alta aqui na igreja. Como está um silêncio total aqui, eu escuto, né? E talvez saia no áudio aí, tá? Se sair, não sou eu que estou escutando o sertanejo universitário, não. É o vizinho aqui. E mau gosto ainda. Mas no olhar dele é gostoso, né? Então, tá. Pensa bem. Uma pessoa bebe, fica bêbado, passa o tempo, aí ele acorda no outro dia e passou. E aí ele vai beber de novo para passar o dia. São pessoas que têm a fuga do mundo, né? Eles não estão muito bem com o mundo. Vamos lá, povo. Quando eu estou lendo aqui, números 14. Saúde. Josué, verso 6, no 14, números 14. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes de raiva. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente, escuta, para tudo que você está fazendo. Olha para mim. Tão somente Tão somente não sejais rebeldes. Escute a tua autoridade. Opa, onde está isso? Verso 9. Não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Você está entendendo como é que é a visão de Josué? Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Você acredita? Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? E eu estou falando isso para você? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir esse povo no meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele e que vais adiante dele numa coluna de nuvens de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que tinha jurado, por isso os matou no deserto. De quem que ele estava falando? Do povo que teve oportunidade de enxergar diferente e não quis. Morreu no deserto. Depois disso, tem uma vantagem, tá? Senhor é longânimo e grande, verso 18, e misericórdia, que perdoa a iniquidade e as transgressões, que o culpado não tem por inocente. Que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, então, certamente, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e todos os homens que viram a glória do Senhor, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto,
E me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minhas vozes. Por quê? Eles murmuraram 10 vezes. Não verão a terra em que seus pais jurei. Que a seus pais jurei. E nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Opa! Outro espírito. Você está ouvindo? Outro espírito. E perseverou e seguir-me. Eu levarei a terra em que me entrou. E a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto, para o caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações do povo de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados, segundo toda a vossa conta, e 20 anos para cima, e os que dentre vós contra mim murmuraste. Então entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, os únicos. E vai, tá? Povo, o que eu quero falar para vocês? Tem um verso que até anotei, só que eu esqueci de trazer hoje. Não sei onde está escrito. Vocês são privilegiados e ouviram. Antes era melhor que não ouvisse. Vocês são privilegiados. Eu falei tudo e falo sempre. Nós somos vitoriosos e privilegiados. Vocês estão escutando? Quem é murmurador não reconhece Deus, não reconhece o que Deus fez, o que Ele deu para você. Ele tirou você do pecado. Eu olho para cada um aqui, eu lembro o passado de cada um. Todos. O que eu vejo aqui, eu lembro o passado. Todos chegaram aqui doentes, problemáticos, sem família, separando, com os filhos problemáticos e com problema de saúde, problema de depressão, problema disso, problema de casamento, a maioria. E esses dias eu estava falando com uma pessoa e ele falou assim: eu nunca tive tão bem na minha vida com a minha esposa. E quando chegou estavam separando. E outros aqui, tem casos e casos, eu lembro de cada um onde está sentado aqui. Caso de saúde, caso de alcoolismo, caso disso, daquilo outro, filho até em pepino maior e coisa. Tá certo que a gente não pode ver pelos nossos filhos, né? Porque a salvação é individual. Mas mesmo assim, Deus transformou a família. E onde tem promessa, acontece. Cura. Se você ler, aí mesmo em Números 13, fala que Deus não vai deixar acontecer, acho que é 12 ou 13, não sei, que Deus não vai deixar entrar nenhuma praga que aconteceu, nenhuma peste, entendeu? Povo. Como é que você enxerga? Como é que você está enxergando? O que Deus está te mostrando ou o outro espírito? Lembra que ele falou de Josué? Havia no Caleb a outro espírito. Tem um povo que é cheio de buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, ó. Tá entendendo? O Espírito Santo está aqui. Se você enxerga tudo mal e o outro mal, o outro que te fez, você não tem o Espírito Santo. Tá entendendo? Isso é santificação, povo. Você briga comigo? Você quer receber o Espírito Santo? Você quer ouvir a voz de Deus? Troca de óculos, tira essa porcaria que o Satanás colocou. Enxerga o melhor, enxerga o prazer. Enxerga os detalhes que Deus dá para você. Enxerga a tua salvação um dia.
que talvez você não deu importância para ela. Não deu. Tem pessoa que, olha, eu ministrei uma pessoa um pouco tempo atrás, bastante, né? Que essa moça saiu da droga, da rua, do tráfico, de tudo errado. Família totalmente destruída. Casou, meio aos trancos e barranco. Hoje, se aquela pessoa murmurar, eu vou lá bater pessoalmente. Porque merece. Pessoa que mudou a vida do nada, de morar na favela abaixo do nível. E hoje tá lá em cima. Tá lá em cima. Essa pessoa devia colocar papel na casa inteira. Foi o Senhor que me deu esse tijolo. Foi o Senhor que me deu esse tijolo. Foi o Senhor que me deu essa comida na geladeira. Foi o Senhor que me deu essa geladeira. Foi o Senhor que me tirou da morte, me deu o carro, me deu esse piso. Eu era nada. E o Senhor, de uma hora para outra, me tirou de tudo e me deu tudo. Terrível. Povo, eu vou no velório do pastor Taborda, dar uma passadinha lá. Não, vou ficar socialmente só porque eu não quero ficar me expondo também, porque é ordem de Deus. Não posso me expor. E faleceu também o pastor Rubens, não hoje, mas há um tempo atrás. Eu fiquei sabendo só hoje. O pastor Taborda foi meu pastorzão. Ele é um homem que eu carreguei a mala. Eu era o ajudante, o motorista. A pessoa que me ensinou a ser perfeito. Como assim? Porque ele buscava a perfeição, não aceitava nada errado. Eu mesmo cheio de pecado já achava que eu estava fazendo tudo certinho, mas estava tudo errado, mas tudo bem. E eu vou lá hoje, né? E ele era um homem que ele era órfão. Ele era um homem que foi criado por uma família sueca, que não falava português quase, costumes diferentes. Ele era bem pretinho, né? Vocês conhecem. E os pais adotivos deles eram suecos, loiros de olhos azuis, né? Ele viveu uma vida sempre na igreja. Ele era um homem que cantava todo dia. Ele era um homem feliz, muito feliz. Ajudava em tudo, construiu a igreja, era um homem de obras, um homem de tudo. E eu agradeço a Deus pela vida dele. Eu enxergo a parte boa de tudo. Pessoal, Deus está dando um presente para você. Está dando a tua vida todo dia. Você acredita? Você agradece a Deus ou está reclamando do Covid? Todo dia, porque essa Covid não deixa a gente fazer, não deixa fazer tudo. Está me dando tudo. Não tem um problema. Você está enxergando a Covid ou está enxergando o plano de Deus na tua vida? Okay? Quanto que você cresceu espiritualmente de não ter um cara chato que nem eu te empurrando e começou a andar com as próprias pernas, né? Você tem raiz, você buscou a Deus. Quem está assistindo aqui é povo da hora, tá entendendo? Só que se você está começando a enxergar alguma coisa errada, o diabo está entrando, tá entendendo? Qualquer coisa, você não pode deixar o outro espírito entrar. Você está entendendo? Você viu que Deus falou de Caleb? Tinha outro espírito dos outros. Tá? Então, por favor, foco, não perca o foco. Limpa a tua lente, arranca ela se tiver suja, estragada. Coloca só a de Cristo. E mesmo muita gente que entrou na igreja, está um tempo na igreja, pode ser que o óculos, de vez em quando minha mulher pega meu óculos assim, Eliezer, você está conseguindo enxergar alguma coisa com esse óculos imundo?
Aí eu pego o óleo e eu noto, porque a gente não vai percebendo quando ele vai sujando. Ele tá sujo agora. Aí ela pega, vai lavar lá e tal, bonitinho, com sabonete, com sabão. E fica. Aí eu falo, opa, tá até enxergando agora? Será que teu óculos já não começou a sujar faz tempo? E você tá enxergando só porcaria e abobrinha? Eu sou um camarada que me preocupa muito com o que você vê e ouve. Porque você pode gostar do que não é bom. Sabe? O mundo é fascinante. Não é a terra. O mundo é fascinante. O prazer do pecado é fascinante. Se você enxergar esse prazer, dificilmente você vai sobreviver. O mundo é fascinante. Então você toma cuidado que o prazer que o Satanás dá é fora de série. Vigia. Vigia. Vamos lá. Eu quero que você comemore a ceia e lembre, fale para tua família do que Cristo fez por você, Ele morreu por ti, para que você tenha a oportunidade de querer uma vida nova, se você quer. Se você não quer, aí já é outro problema. Mas eu creio que você quer. Pratique a ceia, seja um com Deus, esse Espírito que está no teu olho, seja santificado, o mesmo corpo, olhos de Cristo. Olhos de Cristo. Quando tiver uma multidão de 5.000 pessoas, você vai enxergar o pão. 5 pães. Só. Você falando, Deus me deu os pães. Só. Não precisa fazer mais nada. Aí Deus age. Aí ele chegou e agradeceu. O murmurador nunca agradece. Seja grato ao Senhor hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, como é bom, Pai, estar na terra que o Senhor me deu, aprendendo, Senhor Deus, para herdar essa terra que o Senhor está nos separando, Jerusalém celestial. O Senhor está preparando moradas, que eu não sei como é. Essa dimensão é totalmente diferente do que eu imagino. O Senhor está me dando muitas coisas, oh Pai, até hoje, e eu sei que o Senhor tem muito mais para me dar. O Senhor planejou o meu futuro e ainda tem muita coisa para planejar, para me mostrar, porque o Senhor já planejou. Eu aceito o teu plano na minha vida. Eu aceito a tua alegria na minha vida. Eu enxergo a sua benevolência, a sua bondade, misericórdia sobre a minha vida. Aquele que ia ser destruído pelo pecado, morrer até nessa terra, da pior forma do mundo. O Senhor teve o cuidado de me arrancar daquele lugar e me colocar debaixo do teu olhar, mesmo eu fugindo. E o Senhor me deu experiências para te conhecer. E o Senhor deu experiências até de sofrimento para esse povo, para poder te enxergar, para ver como o Senhor era, a transformação. Ajuda esse povo a enxergar cada detalhe, lembrar de onde eles saíram a cada momento, que seja essa ceia um memorial marcante. É que eu peço hoje, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco. Amém. Protege, Senhor Deus, a todos que estão doentes, que estão fracos da saúde, mas firmes na fé. Visita cada um no íntimo, cura. Traz também o melhor dessa terra para eles, ó Pai, que eu peço em nome de Jesus. Povo, não vou falar vão em paz, mas fique em paz, como fala o Edson. E já é domingo de novo. Domingo que vem vai ser domingo, você acredita? E quarta vai ser quarta. Sexta-feira tem live de oração toda sexta. Você não sabia? Sábado agora foi 19 pessoas. Já é sexta-feira. Que chato, né? Podia ser 70, 100, podia ser 300. Mas só foi 17. 17 e 19. Ontem teve reunião também, ao vivo, live, que falou exatamente de Naum. E você estava? Não. Por quê? Porque você não se interessou. Agora,
Como pode uma pessoa que quer buscar Deus não se interessar pelas coisas dele, né? Quando eu queria casar com a minha esposa, né? Eu fazia de tudo. Eu levava um bicho de pelúcia por fim de semana. Eu me interessava em levar roupa, me interessava em levar tudo, comida. Eu queria fazer o melhor para ela. Eu queria agradar. Eu queria ser olhado pelos olhos dela como uma pessoa que queria o bem dela. Assim, nós também não enxergamos Deus às vezes, né? Que Ele faz de tudo pra gente e a gente não quer enxergar que Ele quer fazer o nosso bem. Então vamos mudar de visão. Seja o melhor, faça o melhor para o Senhor. Receba tudo com cheiro suave. Amém, povo? Deus te abençoe e te guarde. Essa semana seja uma semana de vitória. Até semana que vem, em nome de Jesus Cristo. Amém.